Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é fundamental hoje para que não ocorra um colapso na estrutura da sociedade brasileira. E eu vou dizer por que penso assim. Nós estamos vivendo, sem nenhuma dúvida, senhoras e senhores, uma das maiores crises econômicas e sociais já passadas por esse país. As dificuldades são enormes, são gigantescas. E o auxílio emergencial, criado para atender uma demanda da doença Covid, do contágio, do isolamento social, do fechamento das empresas, do fechamento das vagas de trabalho, esse auxílio emergencial, ele se tornou essencial para manter o estado de bem-estar social brasileiro. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque nós temos um desemprego recorde. 13,1% da população economicamente ativa do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados recentes que podem ser consultados no site do ibge.gov.br, 13,1% da população economicamente ativa está desempregada. Isso contando apenas aqueles que estão procurando emprego. E essa é uma média do Brasil inteiro. Na região Nordeste, esse índice chega a quase 17%. Na Paraíba, de onde eu falo, o índice é ainda maior. E principalmente grave nas faixas etárias entre os jovens aprendizes e os adultos jovens que procuram primeiro emprego ou que ainda não têm uma carreira formada, uma carreira sólida no mercado de trabalho. Esses amargam um índice de desemprego ainda maior, segundo o IBGE, que varia entre 35% e 45%. Isso da população economicamente ativa. Sem contar aquelas pessoas que estão trabalhando menos do que gostariam de trabalhar, do que podem trabalhar. Isso sem contar os desalentados, aqueles que já não procuram mais trabalho porque estão completamente fora do mercado de trabalho há bastante tempo. Optaram pela informalidade. E devido à queda do fluxo de pessoas nas cidades, às restrições impostas pelas regras de higiene necessárias no combate ao coronavírus, esses desalentados, esses que viviam na informalidade, formam uma multidão ainda maior de trabalhadores que precisam desse auxílio emergencial. E aí nós temos um grande problema. Um problema gigantesco que ainda não tem solução. De um lado, a equipe econômica do governo reage a esse tipo de auxílio, de renda cidadã, de renda Brasil, de renda mínima, não sei como é que vão querer chamar, mas é uma renda básica de cidadania. E essa renda básica de cidadania, ela é fundamental para manter a estrutura da sociedade brasileira. Hoje, sem essa renda básica de cidadania, eu não tenho dúvidas de que teríamos um esgarçamento do tecido social. Quando eu falo em esgarçamento do tecido social, é uma multidão de pessoas sem dinheiro para comer. Se de um lado o governo não sabe de onde tirar o dinheiro para pagar essa renda básica de cidadania, do outro lado é óbvio constatar que sem ela nós teremos um grande problema no Brasil, muito maior do que qualquer furo orçamentário. E aí, aonde está o desafio? Bolsonaro montou uma equipe de governo que estava focada em privatizações.
de liberais que queriam diminuir significativamente o tamanho do Estado, reduzir os programas sociais. Os bolsonaristas se orgulhavam de ser contra o Bolsa Família e ainda se orgulham. Agora a situação está numa sinuca de bico, digamos assim. O governo sendo pressionado pelos seus aliados para manter as bolsas, o auxílio emergencial, e por outro lado, com o olho na dificuldade de fazer isso e cair nas pedaladas fiscais. Ou, pior ainda, romper o teto de gastos públicos. Ou pior ainda, e essa é o bônus, mesmo tendo dinheiro, a aplicação desse dinheiro dessa forma vai garantir uma retomada da economia ou é apenas algo realmente emergencial para resolver um problema que só será resolvido com a geração de emprego formal de verdade, de renda de verdade e de independência dos brasileiros que dependem ainda do governo para sobreviver? Muito bem, essa é a questão. Qual o efeito do auxílio emergencial nesse momento? O efeito, é claro, é de manter as pessoas numa situação mínima de segurança alimentar. Sem esse auxílio emergencial, muitas famílias irão passar fome e irão procurar um jeito de sobreviver. Existem muitas formas de sobreviver. O brasileiro é especialista em sobreviver. Eu, certa vez, há bem pouco tempo, tomei conhecimento de estratégias para quem não compra gás de cozinha, que utiliza álcool para cozinhar, lenha. As pessoas estão em uma dificuldade muito grande. Pouca gente percebe essa dificuldade. E esse talvez seja o grande problema. O efeito na opinião pública que isso tem se nós não tivermos uma convulsão social, é óbvio que isso é bom para quem está no governo. Mas se houver uma convulsão social, o primeiro a ser culpado é o governo. E é por isso que esses programas são essenciais. Mas eles são mais essenciais ainda para quem recebe esse auxílio. Eleitoralmente, alguns prefeitos estão tentando capitalizar essa distribuição de recursos, de renda, se dizendo, digamos assim, patrocinadores disso, aliados do presidente, apoiadores da ideia, etc. Entretanto, o que nós sabemos é que a distribuição dessa renda ela é fundamental. Nesse momento não sabemos como esse auxílio vai continuar, mas eu tenho certeza que ele vai continuar, porque se não houver uma solução política, nós teremos realmente as portas abertas para uma guerra civil no Brasil, porque se já há um descontentamento político muito grande, a gasolina necessária para que esse motor funcione, para que haja uma explosão, por assim dizer, da crise econômica e política que nós estamos vivendo, é se as pessoas não conseguirem mais a renda mínima de sobrevivência. Tudo que o brasileiro está pedindo dos políticos nesse momento. A solução tem que vir do Congresso, com a pressão popular, tem que vir da Presidência da República, da equipe econômica do governo. Se nesse momento há uma indefinição, é porque, se de um lado há dificuldade de encontrar esses recursos, do outro, os políticos sabem da pressão da opinião pública para que essas pessoas já desalentadas, porque não têm acesso ao emprego, apesar de quererem trabalhar, elas fiquem completamente desalentadas, sem esperança e com fome, que é isso que vai acontecer com o possível fim do auxílio emergencial. Era o que eu tinha para hoje. Direto de Campina Grande, falei, Arquimedes de Castro.